Olá, alunos! Sou a professora Jânia de Resende, professora de Biologia. O tema abordado hoje é sobre seres vivos, que está na unidade curricular 4 da apostila de estudo de vocês, né? Então, qual que é o objetivo de nós estudarmos hoje? É a gente aprender sobre os grupos taxonômicos, dando continuidade, né, da aula anterior, que foi sobre classificação dos reinos. A palavra taxonomia, né, ela, na sua terminologia, já tem o seu próprio significado, né? Significa classificar, né? Taxo significa classificar. Então, por que tem a necessidade de se classificar, né? A classificação, ela sempre vai precisar da evolução do organismo, do histórico de vida do organismo, né? Então, a taxonomia traz uma forma de você saber, de você conhecer a biologia, né? Qual que é o ramo da biologia desse organismo, a organização dele, né? E qual categoria que esse organismo está, que nós vamos aprender hoje, né? Quais são essas categorias, tá? E para que existe a taxonomia? Qual que é a importância da taxonomia? Então, primeiro, na elaboração de inventários e descrições sobre a biodiversidade do nosso planeta. Sabemos que nós temos um bioma, né, onde existem muitos organismos e eles precisam ser, né, assim como nós estudamos em reinos, sabemos quais são os reinos, agora a gente sabe que eles precisam ser classificados por grupos, né? Então, existe essa necessidade. A gente sabe que existe uma importância também para estudos científicos, né? Para quem trabalha com micro-organismos, né? Parasitos, para quem trabalha com plantas, né? Isso, então, é super necessário, né? Quando você tem, por exemplo, uma coleção que pode ser de selos ou uma coleção de moedas, a gente pode fazer uma comparação, né? Sobre isso, uma analogia. Você sabe quais as cores dos selos que você tem, você sabe quais são a data, né, o ano daqueles selos, e você faz o quê? Você separa, né, por categorias, você cria critérios para separar a sua coleção. Então, a taxonomia é basicamente isso que é feito, né, você pegar aquele grupo de organismos com aquelas características, né, e deixar eles naquele grupo, né, que equivale à sua característica. Então, em 1735, como também a gente comentou antes, né, um pesquisador, né, um estudioso da época, que hoje a gente pode chamar ele no português de Linneu, ele então criou um sistema conhecido como sistema, né, Nature. Esse sistema foi criado numa escola essencialista, né, e era para quê? Para fazer uma classificação, né, de processos para agrupar táxons, né, por semelhanças compartilhadas. Então, conforme eles tinham semelhança, podia ser morfológica, né, eles eram então agrupados, né, conforme então táxons. Criou então um sistema de nomes usados até hoje. Esse sistema chama sistema binomial ou binominal, né, que o organismo precisa ter 2 nomes. Tá? A gente vai também estudar sobre isso. Há uma lógica para que seja feita uma classificação mais coerente possível, né? E essa lógica, como eu falei no início para vocês, ela depende de uma ciência que chama filogenia. Tanto a filogenia como a taxonomia está dentro de uma grande área de estudo que chama sistemática, né? Que é classificar, né, identificar os organismos para se conhecer a identidade, né, dos organismos. Então, o que é verdadeiramente os táxons, né? Categorias utilizadas no sistema de classificação dos seres vivos. Então, cada categoria, né? Isso aqui a gente dá o nome de táxon. O reino nós já conhecemos e sabemos quem foram os estudiosos, né? Que definiu, né, os reinos. E agora a gente conhece as categorias. E aí a gente vai entender como que essas categorias elas são organizadas, né? Então a gente sabe que o reino que nós já conhecemos, né, já sabe da existência também de uma classificação que é domínio. E então agora existem outras classificações que
é onde está agrupado os táxons. Então, filo ou divisão, filo é utilizado para os organismos, né, animais, por exemplo, e divisão utilizada para os vegetais, para as plantas. E depois a gente tem a categoria, né, o taxon classe, o taxon ordem, o taxon família, gênero e espécie. Então, conforme a característica de cada indivíduo, né, eles vão sendo então agrupados em suas determinadas categorias, né, sabendo que, conforme está apresentado aqui a seta, vai ser sempre a maior semelhança entre os representantes por categoria, né, quando a gente fala do reino, né, e quando a gente fala de espécie, maior diversidade biológica entre os representantes por categoria, né. Então, quando a gente sai de reino e vai lá para a espécie, a gente sabe que vai reduzir ali o número de grupos que já está dentro de espécie, né? E a gente sabe que reino abrange um número maior de indivíduos, né, dentro ali daquela categoria. Aqui tem um modelo, a gente pode representar aqui uma espécie, né, de um lobo. Então, a gente identifica aqui o reino dele, que ele faz parte do reino Animalia, né? O filo Chordata, a classe Mammalia, a ordem Carnívora, a família Canidae, gênero Canis e a espécie Canis lupus, né? Então, assim, foi feita a classificação, né, a organização dos táxons para esse grupo de animais, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, atualmente já existe, por exemplo, uma subespécie de Canis lupus, né? Uma subespécie que chama Canis lupus familiares, que é já um outro animal que tem as mesmas características, né, de Canis lupus, só que ele tem algumas características que são diferentes desse animal. No próximo slide a gente consegue ver como que a gente pode fazer a determinação, né, dos táxons. Então aqui foi colocado lá no tópico da apostila 4.2 os caracteres taxonômicos, por exemplo, né? Então, como é que eu posso fazer a identificação, né, por exemplo, morfológica, né, desses animais para eu dizer a qual táxon eles pertencem? Então, por exemplo, caracteres merísticos, né? Que é esse modelo? É quando você pode estudar uma espécie e por meio das suas estruturas externas do corpo, como por exemplo escamas, asas, você pode então usar, né, esses caracteres para você identificar a espécie. Caracteres morfométricos, o que é isso? Você medir o animal, né, a cabeça, medir braço, né, também é uma forma de você utilizar para identificar uma espécie. E também tem caracteres anatômicos, né, é você saber identificar os órgãos desse animal, né, como eu coloquei aqui, músculos, os vasos sanguíneos. Então, por exemplo, Aristóteles, ele tinha uma forma de fazer essa classificação por táxons, que a gente chama ela de classificação arbitrária, né? Então, ele identificava, por exemplo, que o animal tinha asas, e aí ele pegava os que tinham asa e colocava no mesmo grupo, né? Então, isso era uma classificação arbitrária que se fazia lá muito tempo atrás, né? E atualmente, como que é, né? Atualmente a gente sabe que é possível fazer, né, por meio de DNA, estudos, né, genéticos, né, estudos por meio de uma ferramenta que é conhecida como biologia molecular, onde você vai estudar o DNA desse organismo, né, o RNA desse organismo, e você então fazer a identificação desse organismo conforme, né, o táxon. No conhecimento, né, de grupos taxonômicos, então a gente aprendeu aqui sobre os caracteres, né, mais importantes para se fazer uma classificação taxonômica. Na nossa próxima aula a gente vai aprender as nomenclaturas científicas, como que a gente escreve os nomes dos organismos, né, também muito importante, né, que é a explicação que eu dei anteriormente sobre um nome binomial ou binominal, né, o indivíduo sempre tem que ter 2 nomes, e como que escreve esses nomes. Então esse é assunto para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Até a próxima videoaula e aguardo vocês. Até mais!